membro, individualmente falando. Então, tipo, você precisa trazer essa discussão, ou até mais, você precisa vir e ajudar no processo de discussão para se resolver esse problema, entende? Então é você se agir, você participar, é você ser ator, você ser agente, você ser protagonista dentro desse processo. Por isso que a proposta que a gente trabalha é que todo mundo é um agente em potencial. Somos todos estudantes. Aí eu acredito que todos saibam a diferença entre aluno e estudante. Por isso que é Diretório Central dos Estudantes. Por isso que quando tipo, a gente discute alguma questão de documento, projeto, programa, qualquer coisa que seja desse sentido, é sempre colocado o termo estudante. Porque somos estudantes. Porque aluno é aquele que tem acesso ao ensino. O estudante é aquele que interage com a instituição educativa de forma mais intensa. Então a gente precisa interagir. Tipo, a universidade é formada pelo pilar, né? Dos docentes, dos técnicos e dos acadêmicos, né? Dos estudantes. Então os estudantes eles precisam interagir. Tipo, às vezes eu vejo muito aluno que fica, muito estudante que fica, eu venho pra cá pra estudar e tudo, faço a minha disciplina, faço as minhas provas, faço minha disciplina, daqui 5 anos eu me formo, vou embora e acabou, entende? Eu acho que não, eu acho que ainda mais, sabe, ainda trazendo até mais... Ficar 6 anos, mas eu vejo que não, porque principalmente quando você entende que você está numa instituição pública de ensino, saca? Quando você está numa instituição pública, você precisa servir, porque eu acho que é um dever nosso, sabe? E tipo, pô, eu tô aqui, tô estudando gratuitamente, então eu vou só passar por aqui? Não, pô, você tem que participar. O estudante tem um vínculo com a instituição de ensino como elemento central de sua identidade e organizador de sua vida em sociedade. Essa coisa mesmo, tipo, você tem que criar esse vínculo, independente se seja tipo com um centro acadêmico, que você cria um vínculo com a sua coordenação, ou com o DCE, que você cria um vínculo essencialmente assim, com as diretorias, né? Com os departamentos administrativos da universidade, ou com o município, ou com uma empresa júnior, ou com a atlética, mas você precisa criar um vínculo para fazer o crescimento da instituição, sabe? Você precisa criar esse comprometimento. É algo que, tipo, te auxilia tanto, te auxilia tanto no processo de formação para você não sair daqui só como um engenheiro, sabe? Tipo, meramente como um engenheiro. O engenheiro, sinceramente, assim, tem aos zilhões, sabe? É importante você ter esse diferencial, é importante você ter esse envolvimento. E uma coisa assim, pessoalmente falando, como eu sempre estive envolvido com movimento estudantil, entidade do DCE, enfim, organização política e tal, é muito interessante quando você chega em alguns locais que a tendência é que os profissionais tenham uma percepção mais coletiva, mais social, sabe? Você tem um contato com a galera tipo, que tem um envolvimento mais na área de sociais, de humanas, né? E você se coloca quanto engenheiro e tem um pensamento próximo do deles, é algo muito valorizado, sabe? Você não é só técnico, você também é um humano, entende? Essa relação que eu acho que o movimento estudantil, as entidades de representação estudantil, elas permitem. Você não ser só um técnico, você ter o lado humano também, você conseguir ter uma percepção do coletivo ali, do grupo, ou até do grupo de trabalho, ou do grupo que você serve, sabe? Do grupo que você está desenvolvendo aquele trabalho, sabe? O movimento estudantil, aí eu acredito também que todos saibam, né? O movimento estudantil, a ideia do movimento estudantil geral e do movimento estudantil de área. O movimento estudantil geral são as entidades de representação a grandes níveis, né? A nível estadual, nacional, internacional. Aí a gente tenta sempre participar dos eventos promovidos pelas entidades que têm essa característica, né? No caso, aqui no estado a gente tem a UF, né? Que é a União Paranense dos Estudantes, e a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Eu acho que a gente também poderia abrir mais essa relação com alguns outros grupos, como a ANEL também, eu acho que seria interessante, talvez porque
o contato que eu tenho com esse pessoal. ANEL é Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. É meio que um racha da UNE, sabe? Ela, tipo, assim, especificamente, ela é um racha do PSTU com a UNE, do partido do PSTU, né? Eu não sei qual é o partido socialismo, trabalho, enfim, não sei, é uma sigla muito louca. Mas é um racha, mas assim, é uma galera muito politizada, sabe? Eu lembro do Tinho, se eu não me engano, ter me mandado uns vídeos do espaço da ANEL, onde se discutia gênero. Cara, aí tipo, eram umas moças trans falando, sabe? Fazendo as colocações assim. E, meu, é fantástico, assim, um espaço de grande crescimento. Eu acho que a gente tem que se apropriar mais desse espaço também. Eu acho que tem outros espaços que a gente poderia participar. Esse encontro de estudantes e coletivos negros que teve no Rio, acredito que vocês foram. Você foi? Foi com, né? A Joyce também foi, que é do Conselho, o Velano também foi. Enfim, e não foi um evento organizado pela UNE, nem por essas entidades. Mas é um evento que, putz, a galera veio, sabe, formou muito, assim. Então acho muito importante também a gente não só se limitar às entidades oficiais, ditas oficiais, mas também expandir, porque toda a referência que a gente vai ganhando nos nutre, né, de conhecimento, então acho importante. E o movimento estudantil de área, que são as entidades que atuam localmente, né? E aí, no caso, Diretório Central, o CEAS e DEAS, né? E aí, no caso, a gente aqui acaba fazendo parte desse grupo, né? A construção de um ME, do movimento estudantil. Atualmente, a maioria dos movimentos estudantis se encontra hierarquizado, centralizado, partidarizado e ultrapassado. Essa é a nossa avaliação que a gente teve durante toda essa construção. Por que hierarquizado? Porque é só uma elitezinha, entende, que é ligado a algum partido, então estrategicamente se consegue ter uma posição de presidente. E uma coisa assim que a gente vê muito é essa exaltação do líder, né? Sabe? É uma construção da liderança. Quando a gente vai muito nesses eventos da UNE, da UF, é algo que a gente volta sempre tirando muito sarro, sabe? Quando alguém vai falar, né, principalmente dos partidos da majoritária, assim, tem aqueles gritos, né, líder, líder! E é tipo algo assim que a gente encara assim, com uma certa estranheza, sabe? Porque é uma noção de que você está construindo um líder para estar tipo, no topo, sabe? Não é uma construção tipo, da liderança coletiva, sabe? É uma parada tipo, bem hierarquizada, sabe? E a gente faz essa desconstrução, né? Centralizado que acaba ficando concentrado na mão de alguns grupos políticos, né? A UNE hoje ela vem passando por um processo também de desconstrução, né? Os grupos mais de esquerda, assim, que tem uma leitura mais de esquerda, estão ganhando espaço, né? Nas duas vezes que a gente participou do Congresso Nacional, a gente fechou com a oposição de esquerda, que é o grupo que eu acredito que tem uma leitura política mais desenvolvida, sabe? Mais abrangente, faz umas discussões mais apropriadas com relação à política proibitória, sabe? Enfim, é uma leitura bem interessante, assim, e é um grupo que vale a pena. Então, está descentralizando, mas ainda acaba sendo centralizado na mão de alguns grupos que geralmente estão ligados ao governo, né? Agora que esse processo de golpe, né? A gente não sabe como que as coisas vão se dar, né, a partir de agora, na construção do movimento estudantil, mas era muito fácil, né, tipo, você tá na elite lá do movimento estudantil e o governo federal é do mesmo grupo, né, tudo é juventude do PT ou é juventude do PCdoB, então acaba que era mais fácil levar um movimento estudantil. Eu acredito que esse processo de golpe ele pode ser interessante justamente para isso, né, para trazer
o movimento estudantil, para caracterizar o movimento estudantil de novo, sabe? De combate. Mais na base. Mais na base. E tipo, de confronto, sabe? Porque, tipo assim, quando você tem um governo federal do mesmo partido, do movimento estudantil, ele tende a ficar mais acochambrado, sabe? Tende a ficar mais apático com relação às construções estudantis, políticas estudantis. Partidarizados, como foi dito, né? A questão desses grupos, especificamente, eles estarem bem centralizados ali, né? Enfim. E ultrapassado justamente por conta dessa questão da gestão, da forma de gerir, né? Quando você defende um direito que apenas um grupo de estudantes ou pessoas terá acesso, você não está defendendo um direito, mas sim um privilégio. E é isso que a gente quer também construir aqui, né? Tipo, ninguém aqui está buscando o seu interesse individual, sabe? A gente está buscando um interesse coletivo. Eu lembro que esse tempo atrás eu estava tendo uma oportunidade de conversar com alguns amigos. A gente estava no bar, tomando uma cerveja e a molecada tá construindo um movimento estudantil ali na Unespar. E ele veio conversar comigo e tal, e eu acabei conversando com ele sobre o seguinte. Falei, cara, eu entendo assim, o diretório, ele é muito orgânico. Ele é muito orgânico no sentido de que as pautas acontecem de forma orgânica. Tipo, no dia a dia as pautas vão acontecendo. Tipo, por mais que a gente tenha um planejamento, metas e um trabalho planejado, o movimento estudantil ele acontece de forma orgânica, porque dá um pipoco em qualquer coisa lá do office estudantil, pô, a pauta caiu no colo, entende? Tipo, tem que abraçar e resolver. Dialogar com o professor Heron, enfim, e isso acaba levando um tempo de dedicação, sabe? Mas é nesse sentido de é o coletivo que está importando. Eu não tenho auxílio estudantil, né? Graças a Deus, tipo, me encontro numa situação de não necessitar. Mas existe uma série de amigos que precisam, sabe? Ou de pessoas que eu não conheço, mas não é isso que interessa, entende? O que interessa é que a coletividade dos estudantes está precisando. Então, essa função que a gente tem que cumprir, sabe? Esse é fazer o direito acontecer. A partidarização também é um dos principais motivos de afastamento dos alunos do movimento, inclusive como aparelhamento de suas entidades. Cara, fazer movimento estudantil e fazer entidade desse é livre, isso a gente sempre fala na apresentação. O livre, a ideia do livre, ela é uma coisa mais... A gente pensa nisso, porque às vezes a pauta vem de fora do Conselho Orgânico. E aí ela vem de fora do Conselho Orgânico, aquela pessoa que muitas vezes trouxe, ela participa da pauta de uma forma completamente ativa, mas um conselheiro orgânico fica como responsável, porque, por exemplo, essa pessoa na hora que chega em determinado ponto, como a gente, por exemplo, está dentro de uma instituição, que tem muita burocracia, tem os protocolos e tudo, esse conselheiro orgânico, ele vai dar o direcionamento para essa pessoa que está na pauta para seguir em frente. Então, por isso que sempre tem um responsável orgânico, independente da pauta partir, por exemplo, de um membro ativo ou não. Exatamente, né? como já Exatamente aconteceu. nesse sentido, porque a gente, querendo ou não, a gente está formando também um conselheiro orgânico quando ele começa a participar de pautas de forma bem mais ativa. Exatamente. E assim, isso já aconteceu diversas vezes. E a ideia também do responsável é para que a gente possa se comunicar também nas reuniões do conselho. Porque aí na reunião do conselho a gente vê muita questão de viabilidade, entende? A reunião do conselho, ela tende a ser bem diferente da reunião de terça-feira, da reunião geral. Porque ela é uma questão mais operacional, entende? Do funcionamento da entidade e também de repasse, de troca de informações, sabe? Para que tipo, a gente possa, quanto conselheiro, tipo, ajudar a somar naquela pauta. Enfim, mas é um trabalho bem interessante, assim, é um modelo de organização bem interessante. Bem, qual a sua função? DCE, aí voltando para o DCE. DCE tem por função natural propor, desenvolver, organizar e executar ações que promova, incentive, estimule o corpo estudantil em atividades que se restrinja ou não à comunidade universitária. Tá, é muita coisa. Mas propor, desenvolver, organizar e executar. Essas são as nossas funções. Para quê? Promover, incentivar e estimular o corpo estudantil,
em atividades que estão dentro da universidade ou que estão fora da universidade. A gente não mora todo mundo num quadrado aqui, né? Tipo, dentro do campus e tal. Tem muita coisa que vai além, né? E outra, tem até mais. Porque assim, por exemplo, você pode ter a percepção das coisas que vão além da universidade, que envolvam os estudantes, como por exemplo, transporte coletivo, né? Um grupo significativo da universidade vem para cá com transporte coletivo. Se acontece alguma coisa de transporte coletivo, isso atinge a nossa comunidade, né, acadêmica aqui. Então, tipo, o DCE também tem essa função, né, de promover alguma discussão sobre ou de tentar articular algo que melhore a condição. Mas, indo além também, eu acho que uma das funções que a gente tem é desenvolver algo para a comunidade diretamente, que não se limite especificamente aos estudantes, mas que seja dos estudantes para a cidade, para o município, entende? Como, por exemplo, às vezes as nossas pautas de nível social. Né? A campanha do agasalho, a campanha de doação de alimentos, da arrecadação de alimentos, ou Natal Solidário, Páscoa Solidário, Dia das Crianças Solidárias, são atividades que a gente sai daqui e que vai atingir a sociedade, entende? A sociedade na qual a gente está inserido. Então, essa também é uma das funções que a gente tem. E tem como principal objetivo pensar e realizar ideias que transformarão nossa universidade em um lugar melhor. Mano, assim, a nossa universidade, ela é ainda um bebê, sabe? Por mais que tenha aquela ideia dos 100 e poucos anos de UTFPR por conta das escolas, a escola escola técnica, escola de arquivos e tal, a universidade, a UTFPR é muito novinha ainda. Então a gente tem muita coisa que ela precisa ser melhorada. Sabe? E mais uma vez, aquela ideia de por ser uma universidade técnica, então a gente ainda precisa trazer muita discussão para formar não só o técnico, mas o humano também, entende? E às vezes a gente fica limitado, porque se você vai no departamento, o professor não tem aquela percepção. Qual foi a formação dele? E aí, tipo, o departamento de humanas que a gente tem aqui no nosso campus é um ovinho ali, pequenininho, que geralmente tem mais relação com o pessoal do técnico do que com o pessoal da graduação. Enfim, mas aqui é um espaço para que a gente possa transformar, entende? E precisa ser transformado. Toda a ideia que se tem, mano, não é desprezável. Muito pelo contrário. Ela é extremamente funcional, ela pode ser extremamente funcional, ela pode ser extremamente usual dentro da nossa condição. Então, por isso que a gente sempre adota o pensamento, né, no nosso logo de liberte suas ideias, né? Então, tipo, não tranque, não prenda a sua ideia na sua cabeça, sabe? E, tipo, solte, venha para as reuniões, traga suas ideias, traga seus pensamentos, porque de alguma forma ela vai servir, entende? Nem que seja para uma discussão, nem que seja para a gente falar o que deu errado quando se pensou, mas ela vai servir. Qual seria a importância de participar do DCE? Bem, primeiramente, é importante entender que o DCE livre pelo TFE de Campo Mourão preza pelo total desenvolvimento do indivíduo, subsequente de toda a sua coletividade. Mas a real importância é que ele possibilita a seus participantes um desenvolvimento enquanto ser humano e profissional. É aquela coisa, mais uma vez, é você sair do técnico e não só ser técnico, mas ser humano. E aqui dentro do conselho a gente vai levar isso muito a firme de desenvolver liderança. Okay? O espaço do conselho é um espaço, não é um espaço de liderança, é um espaço de liderança, é um espaço de um grupo de liderança. Que vai, mas de liderança coletiva, que vai aprender a trabalhar em grupo, saber lidar com as pessoas, sabe, de melhorar aqueles detalhes que precisam ser melhorados. Aquele 1%, sabe, do Wesley Safadão lá, é aqui que você vai ter condição de crescer para isso. Para quando você chegar no mercado de trabalho, você sabe lidar com as pessoas,
você sabe trabalhar em grupo, você sabe respeitar a opinião do outro, você sabe conduzir uma reunião, sabe relatar uma reunião. Como eu estava falando hoje pro Calouro, às vezes aqui por ser uma universidade técnica, a galera fica meio engessada na questão de escrever, sabe? Que aqui é só cálculo, e aí às vezes já tem pouco, mas aí acaba atrofiando ainda mais, né? Essa habilidade de escrita. Mas aqui você vai aprender a escrever um projeto, aqui você vai aprender a escrever um ofício, a escrever uma nota, fazer uma relatoria, sabe? Ter o pensamento rápido, dinâmica, sabe? De pensamento para transmitir para o papel na hora. Entende? Porque tipo, a relatoria ela não é tipo, anotando pontos e aí, como já foi, né? Tipo, anotando pontinhos. E aí depois, amanhã eu posto lá, eu vou fazer em casa hoje, não sei o que, né? E tipo assim, é algo que hoje não, hoje a nossa organização de reunião, ela é na hora. Ela tá que a gente já tá acompanhando na tela já, entende? Adiciona tal coisa, tira tal coisa, eu vou entrar aqui, eu vou ficar aqui, enfim. Então essa dinâmica, ela é extremamente importante e aqui dentro do você, com certeza, você vai alcançar. Todo aluno é um potencial membro, aquela coisa que a gente já disse. Fazemos uma leitura de que todo aluno é um potencial membro da entidade, podendo não só perceber o problema, como também atuar para a sua solução. Você viu um problema lá na sua sala, você viu um problema lá na RU, você veio de transporte coletivo, viu um problema, você foi estacionar seu carro, você viu um problema no estacionamento, você foi no banheiro, você viu um problema lá. Gente, não adianta achar que a galera do DCE, do conselho, tipo, vai identificar aquele problema da mesma forma que você, entende? Às vezes, tipo, aquele banheiro que você usou lá, não é o banheiro que eu uso, ou tipo, eu vou lá casualmente e às vezes nem percebo aquele problema. Se você estuda no bloco B aqui, você tem uma relação mais próxima com aqueles banheiros ou com aquelas salas. Enfim, você entende? Tem um problema na biblioteca, sabe? Então, tipo, é você perceber o problema. E isso, gente, tipo, principalmente pra galera que tá com uma aproximação com a gente, para participar do conselho, não é só para vocês que a gente está falando, mas é para que vocês também espalhem esse tipo de pensamento, entende? Para que você, tipo, com seus amigos, você tem um problema, não deixe ele lá. Tem um problema na universidade? Traz, entende? Participa da solução dele, para você entender como que acontece. Às vezes é uma coisa tão simples, e, tipo, é tão fácil de resolver, mas tipo, você fica lá, não é responsabilidade minha, sabe? Você fica no seu comodismo e fica sofrendo às vezes, né? De que forma eu posso me aproximar? O DCE trabalha, ou seja, organiza suas ações a partir de reuniões semanais. A participação nas reuniões é de extrema importância para uma compreensão real do trabalho que o diretório vem desenvolvendo. Essas reuniões é aquelas que vocês têm que falar para os amigos de vocês para participar. Reunião geral do DCE, toda terça-feira, meio-dia. Isso não muda, é sempre, terça-feira, meio-dia. Já é algo para fixar mesmo, entende? E para todo mundo vir. Não precisa ser conselheiro, não precisa ser ativo, não precisa frequentar o espaço da sala, que é um espaço também importante. Não precisa ser aluno. Exato, não precisa nem ser aluno. Entende? O espaço a reunião do DCE de terça-feira é uma reunião tão livre, tão aberta, que não precisa nem ser aluno. Quantas vezes amigos de outras universidades ou trabalhadores das cidades vieram trazer alguma discussão ou colocar alguma discussão pra gente? Entende? Ver utilizar o espaço da reunião. É extremamente importante a participação nessas reuniões. Sobre essa reunião geral de terça-feira, é uma reunião semanal aberta a todos os alunos, como foi dito, não só os alunos, a todos, voltada à apresentação e discussão de pautas. Esse é o ponto. Apresentação e discussão de pautas. Mas não é a discussão no sentido de desenvolver uma pauta. Entende? Tipo, por exemplo, você trouxe agora recentemente a discussão do coletivo feminista. Sensacional, fantástico. A reunião
ela não vai ser um direcionamento, as diretrizes dessa pauta especificamente. Lógico que tem alguma coisa que tipo, a gente pode fazer, como foi feito, né? Se você colocou a pauta, tipo, ó, meu, seria legal se tivesse isso, seria legal se tivesse aquilo. Tipo, é um espaço para tipo, para jogar ideias. Mas, tipo, como vai ser feito, quando vai ser feito, de que forma, onde que a gente vai colocar determinados cartazes, onde que a gente vai... Enfim, a reunião, todo mundo sabe, mais uma vez, terça-feira, meio-dia, não é segredo pra ninguém. Geralmente ela acontece aqui, até mesmo... A gente levou ela pro mini auditório porque a gente queria trabalhar uma dinâmica diferente. Então, durante um tempo ela funcionou no mini auditório, mas a gente resolveu voltar ela pra cá pra manter a identidade do espaço da sala, da mesa redonda, sabe? E dessa forma, tipo, caracterizar melhor, sabe? Bem, como estamos organizados? Nos organizamos sob uma nova lógica de militância, né, de trabalho, né, de funcionamento. Colocamos em prática diariamente uma forma de organização horizontal. O que caracteriza essa organização? Definição dos níveis de militância e rotatividade entre os membros. Aí os níveis de militância, isso também é interessante estar ciente, né? Os níveis de militância atualmente são compostos por um conjunto de grupos, né? Imagina a ideia ali do que está sendo apresentado mesmo. Uma esfera, né, com níveis de atuação, né, que são no centro da esfera o conselho orgânico, são as pessoas responsáveis legalmente pela entidade, que tem a função de ser responsável pela entidade, no sentido de assumir a bronca, sabe? Eu sou responsável por determinada pauta. Os membros ativos, que são as pessoas que participam das reuniões de terça-feira, entende? O conselheiro é aquela coisa, o conselheiro ele tem que assumir duas reuniões. Tem que assumir a reunião geral e a reunião do conselho. O ativo é aquelas pessoas que só participam das reuniões gerais. Tem um envolvimento um pouco menor. Os membros orgânicos, como foi colocado, considera-se membro do conselho orgânico as pessoas que assumem responsabilidade legal, administrativa e executiva pela entidade. Todos os cargos são rotativos, existindo apenas duas funções, que é a tesouraria. Aquela coisa que eu estava falando, que a gente queria horizontalizar, mas tinha algumas coisas na burocracia que tipo, impedia, às vezes, o nosso registro, sabe? Que a gente teve que nos adequar, né, para encaixar no que estava sendo pedido. Então a gente precisou acertar a questão da tesouraria. Hoje a Carolzinha está responsável pela tesouraria. É ela quem está como suplente. A Vena está como suplente. E o conselheiro responsável, que também é aquela pessoa que assina pelo CNPJ, né, que hoje o Tim Barretinho está na frente. Então, mas a função dele, lógico, principalmente, eu acho que essencialmente a tesouraria, assim, ela é uma função que exige uma constância, né, de controle. Né? A questão da responsabilidade, ela tem algumas coisas, porque ele está sendo responsável. Mas essa função funcionou. Tão essenciais e tão enriquecedoras que a gente rotaciona. A gente faz um calendário dentro do conselho orgânico, no qual a gente divide essas atribuições para todo mundo. Não tem essa, eu não quero ser facilitador, eu não quero ser o responsável por coordenar. Eu não quero ser o relator, eu não sei escrever, eu não escrevo tão bem. Mas é justamente por isso que você tem que ser, né? Se você não domina, aí tá a oportunidade de você se desenvolver, né, nesse aspecto. Enfim, a gente sempre rotaciona. Como se tornar um membro do conselho? Bom, esse é um dos pontos que eu tinha comentado com vocês. Boa parte do que a gente está apresentando hoje está consolidado. Boa parte é um desejo, é uma vontade daquilo que a gente vem trabalhando e que a gente entende que é a forma que a entidade ela vai ser o mais representativa possível. Então, a gente entende hoje que o conselho orgânico ele é formado por dois níveis de conselheiros, que são os conselheiros natos, né, e os conselheiros das entidades de base.
é o conselheiro distrital, né? Aí como se tornar um membro do conselho dentro dessas duas perspectivas, né? Para você se tornar um conselheiro nato, como por exemplo o Man, eu, o Tinho, o Renil, o Teixeira, a Carolzinha, a Ravena, são hoje, somos hoje, né? É a partir da ideia de ser membro social, membro ativo e conselho orgânico. Esse o caminho. Então, tipo, primeiro você cria uma familiaridade com a sala, com as pessoas, com o dia a dia, com as ideias, com os ideais, com os pensamentos, com as ações. Você vai se identificando, começa a participar das reuniões de terça, com as reuniões gerais, vai se envolvendo, se torna conselheiro. Teixeira foi assim, né, Teixeira? Teixeira eu lembro que ele já estava meio que no centro acadêmico, alguma coisa assim, mas começou a frequentar mais a sala, se envolveu um pouco mais, começou a participar das reuniões de terça, né, Teixeira? Começou a se envolver com algumas pautas. Não, quero ir pro conselho agora. Tá feliz? Que ótimo. Enfim, mas essa é a ideia, entende? Esse é o conselheiro nato, né? Que ele vai subindo esses degraus. Aí tem uma ideia também que isso ainda está no campo da ideia, mas que cabe talvez a nossa ainda discussão, informação, que é o seguinte: a ideia de pegar representantes de sala para também fazer esse trilhar. Mas aí você vai falar, pô, mas é difícil você ter representante de sala porque vai fragmentando, né? Então, tipo, a ideia é que a gente adote somente com as turmas do primeiro período. Então, tipo, é algo até que já cabe, aproveitar que é início do semestre, a gente buscar semana que vem e escolher representantes de sala para começar na próxima terça já participar das reuniões gerais. Entende? Então, tipo, a gente tem ali 6, 7 cursos, então, tipo, um representante de sala, né, com suplente, a gente pode fazer essa escolha. A gente pode ir na sala fazer a votação rapidinho, tomar um tempinho ali da aula, pode fazer essa votação rapidinho e já trazer já. Essa também é uma ideia para que a gente possa trazer, a partir do representante de sala, se tornar membro ativo, conselheiro, entende? E também tem a possibilidade desse conselheiro distrital ali, né, desse conselheiro de entidade de base, que ele é um encaminhamento. Esse é o que a gente imagina, né? O que a gente tem no campo da ideia. Não é ainda consolidado. A gente já teve algumas tentativas, mas acabou que não funcionou tão bem. Então a gente decidiu retornar, estruturar melhor a ideia e depois aplicar. Mas é que a gente entende que o DCE, gente, Diretório Central dos Estudantes, é a entidade geral. Ela é a entidade de representação máxima dos estudantes dentro do campo. Entende? Então, tipo, a gente entende que a representatividade ela vai ser muito maior quando a gente tiver centros acadêmicos sendo representados dentro do conselho, quando a gente tiver empresas júnior sendo representadas dentro do conselho, quando a gente tiver atlética e suas ramificações ali dentro do conselho, quando a gente tiver diretórios acadêmicos, centro acadêmico, enfim, mas quando a gente tiver esses grupos também dentro do conselho. Sabe por quê? Eu fico imaginando assim, um dia que seria fantástico. A gente vai fazer uma atividade, uma Páscoa solidária, sabe? Como já aconteceu. Vamos fazer uma Páscoa solidária num centro aí, numa escola, sabe? Trabalhar com 200 crianças durante um dia. Isso envolve uma organização gigantesca, né? Desde o sentido do contato com o local, de fazer a programação, de fazer os preparativos para aquilo, doações e gente para ir trabalhar, e não sei o quê. Eu acho que a gente pode fazer mais. A gente pode promover atividades esportivas no dia também, entende? Aí seria interessante, ou musicais, levar a bateria, fazer uma apresentação das TIRs, e tipo, as crianças não veem isso. Então seria legal se tivesse. Ou até mais. A galera da empresa júnior fazer uma espécie de consultoria no espaço. Entende? A galera de ambiental, tipo, para ver a questão do ambiente ali, plantar algumas árvores, fazer uma questão da coleta, de selecionar
fazer algumas coisas nesse sentido. A galera da eletrônica, apesar de não ser muito o foco, mas eu acredito que eles têm uma competência para isso, de fazer uma assistência técnica na parte de elétrica do local. A gente já participou de alguns eventos que, tipo, eu ia assim analisando, via no chuveiro, assim, aquele fio remendado de qualquer jeito, sabe? Às vezes tipo, uma fita isolante que passa ali, ou uma tomada, sabe? Tipo, caindo, ou tipo, não funcionando, uma lâmpada que precisa ser trocada. São coisas tão pequenas e que a gente poderia, sabe, suprir dessa forma. E que às vezes, tipo assim, a gente acaba envolvendo todo mundo na função da atividade ali em si, e às vezes falta gente para fazer esse papel técnico, tá? Então acho que um dia, se Deus quiser, a gente vai chegar a esse ponto, de envolver todas as entidades numa coisa só. E nessas ações a gente promover algo que fosse mais do que uma atividade social. Hoje é uma atividade completa, sabe? Sim. Mas isso ainda está no campo da ideia. Mas as pessoas que chegam hoje também trazer essa percepção. Os membros ativos, todo mundo já sabe, são considerados membros ativos todos os estudantes que participam das reuniões gerais com certa frequência. Por que a gente cobra frequência? Porque é uma forma de a gente entender que a pessoa está familiarizada com os conteúdos discutidos. Entende? É importante que a pessoa está presente para que ela possa demonstrar que ela está envolvida. Existem duas maneiras para se tornar membro ativo. Por conta própria, onde você se dispõe a participar das reuniões gerais, então uma frequência de 75% mensal, em tanto das 4 reuniões que faz por 3 reuniões pelo ano. E ter uma refeição voltada, que é essa ideia que a gente está para começar a ser aplicada no semestre. E aí também tem a questão da participação que a gente. E os membros sociais são aqueles que aparecem casualmente em reuniões gerais, como eu falei, ou que têm relevante frequência na sala. O espaço da sala é um espaço muito importante, onde a gente tem as pessoas discute, conversa, troca ideias, troca pensamento. Eu acho que isso é muito importante. Automaticamente tem um pouco de influência nas deliberações, sendo esse que elas são consideradas como as deliberações. A comissão de trabalho. Gente, além das reuniões gerais, além das reuniões do conselho, ainda existe também as reuniões de comissão de trabalho. Voltando mais uma vez, por exemplo, prático das meninas. Tem o coletivo feminista da UFPR de Campo Mourão. Agora, algumas ações serão tomadas. Como eu disse, vamos trazer isso para a reunião do conselho, as deliberações vão ser formadas e decididas basicamente por legislações de trabalho. Entende? Que é você. As outras pessoas que estão envolvidas que vão. E aí não importa se é membro, se não é membro, se participa das reuniões, se não participa, a comissão de trabalho ela pode até ter uma participação de outras pessoas, ainda mais uma pauta dessa. Se vai precisar de desenvolvimento de outros membros. Tipo, até tem interesse de construir o coletivo, mas eu não queria participar das reuniões gerais. É necessário? Não é necessário. É necessário porque eu estou envolvido com aquilo para aqueles, né? Lógico que a gente precisa de uma responsável. A gente precisa da pessoa que vai assumir a pauta, a linha frente da pauta. As comissões são formadas por um conjunto de pessoas designadas para a realização de um determinado trabalho ou atividade. As comissões ficarão responsáveis, então, por fazer planejamento das atividades, preparar o material de divulgação, documentos, mobilizar o grupo para executá-los e etc. Uma série de outras funções cabem a ela. Enfim, de todos os membros do DCE, cabe apenas ao Conselho Orgânico a cobrança pela falta de frequência às reuniões. Essa também é uma forma importante, a questão da frequência. Acho que até o que a gente fazia antigamente, que eu acho que pode ser feito já para esse semestre, é a questão de usar esse quadro como um quadro de frequência. Porque é algo que a gente avalia que
estimulava as pessoas. Sabe, que é engraçado, né? Tipo assim, às vezes, pra mim, assim, especificamente, pode ser que, né, pela minha condição hoje, dentro do diretório, eu não vejo isso com grande relevância. Mas, tipo, para as pessoas que aparecem casualmente, ou, tipo, que tem uma frequência mais esporádica, ela vê grande importância nisso. E vê o nome dela aqui, com a data das reuniões e a frequência dela, se ela veio ou se ela não veio, sabe? É interessante, é algo que a gente fazia. Tá. Os documentos, mas já tá encerrando já. Os documentos mais comuns feitos pelo DCE são os ofícios,